santos, eles a recebem. Isso está revelado em Isaías capítulo 61, versículo 3, que diz: E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E outro texto também que podemos conferir está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20, relatando que os santos recebem a unção com o Espírito Santo. Pois está escrito nesse texto: E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. E também a unção do Espírito Santo quanto aos santos, e ele nele permanece. Está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção que vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. E também percebemos, quanto à unção do Espírito Santo aos santos, os santos recebem como tipificada. Então está escrito isso em Êxodo capítulo 40, versículo 13 até o versículo 15. Vestirás Arão das vestes sagradas e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Ainda continua nos revelando que esta unção é tipificada no livro de Levíticos, capítulo 8, versículo 12, o que está escrito: Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Percebemos também no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, versículo 13, o que está escrito: Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e se foi para Ramá. Então percebemos aqui com isso que o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre aqueles que a recebem é tipificada. Queremos também estar ministrando aos amados que, em relação aos dons espirituais, eles devem ser buscados por todos os convertidos com o objetivo de estarem equipados para a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, deve ser buscado, deve buscar, deve desejar para estarem capacitados a realizarem a obra do Senhor. E que também há diversos dons espirituais ministrados, ou melhor dizendo, mencionados na palavra de Deus. E aí podemos ver algumas indicações em alguns textos, começando, por exemplo, com Romanos, no capítulo 12, versículos 3 ao 8, está escrito: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos
muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Percebemos também em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10, que está escrito: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Percebemos também, amados, nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, agora vamos relatar o que está escrito nos versículos 28 ao 31, que está assim revelado. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E também encontramos, amados, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E ainda em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11 está escrito: serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, nós mencionamos esses textos da Palavra de Deus aqui relatando que os dons espirituais estão revelados através desses textos. Na próxima aula, nós vamos voltar a esse ponto, mas agora já fazendo uma equiparação dos vários textos que nós mencionamos aqui, onde se encaixa cada um dos dons para chegarmos à conclusão de quantos dons ministeriais o Espírito Santo tem concedido àqueles que buscam. E já queremos aqui adiantar que são 18 dons, que estão distribuídos nesses textos que nós acabamos de mencionar e que na próxima aula nós vamos então voltar a esse mesmo assunto. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos instrui, o Senhor nos ensina
O Senhor nos capacite.